Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerais por aqui. Vocês já estão vendo na tela o primeiro processo de hoje. Não comecei pelo Instagram, isso aqui foi pedido de uma dominadora do processo minerário, então prefiro começar com os processos que vão agregar para vocês. Esse processo aqui é daqueles casos que só a gente analisando o cadastro mineiro é insuficiente. E quando é assim, eu nem coloco nos stories porque é difícil ter conclusões somente analisando o cadastro mineiro. Mas vamos entender que esse processo, aqui de 2014, uma autorização de pesquisa lá no estado de Goiás de quase 1.000 hectares para três substâncias minerais. Aparentemente, esse processo começou o quê? Requerimento protocolizado, alvará de pesquisa com 2 anos de prazo de validade. Já percebam aqui, ó, que o início do comunicado dos trabalhos de pesquisa veio, mas veio 60 dias depois da publicação, mais de 60 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. Logo que foi publicado o alvará de pesquisa, também teve esse requerimento de guia de utilização publicado. Publicaram de novo na sequência, que na verdade foi a mesma data. Teve dois registros aqui desse requerimento. Aí teve aqui uma exigência publicada. Aí pagou as taxas anuais dos 2 anos, que já vi que o outro pagamento prorrogou a resposta para essa exigência. E aqui, gente, como o processo é de 2014, não tem muito o que fazer, porque não sei, a gente não vai ter essas informações. Eu até olhei aqui, eu baixei tudo que estava desse processo, que são as informações digitais, para ficar mais fácil de visualizar, são todas as que estão disponíveis, mas vai estar, o que está disponível é só desde setembro de 2019, a vigência do protocolo digital. Então, aqui, assim, já começa a dificuldade de informação, porque eu não sei o que são essas exigências. Eu entendo que pode ser referente à guia de utilização, ao requerimento de guia de utilização que foi protocolado. Mas, assim, a gente não sabe o conteúdo. E foi pedido várias vezes a prorrogação de prazo para o cumprimento dessa exigência. E teve de novo outra exigência publicada aqui, aí veio pagamento da taxa, aí de novo prorrogação de prazo de exigência, entende? Assim, é complicado, porque eu não estou entendendo o que é essa exigência. E daí eles tiveram, apresentaram o relatório final de pesquisa. O relatório final de pesquisa foi tempestivo, apesar de ter sido um dia depois, mas porque o dia 12/3 de 2017 foi um domingo. Então, esse protocolizado 13/3 de 2017, que foi uma segunda-feira. Ok. E daí, na sequência, eles pediram de novo a prorrogação dessa exigência, teve outra exigência publicada, teve vistoria, teve exigência publicada, aí pediram prorrogação dessa outra exigência, as de trás eu não sei nem se cumpriram, porque ficaram pedindo prorrogação para sempre. Esse evento aqui que eu achei muito estranho, de nega aprovação do relatório, porque geralmente esse evento aqui, de não aprovado, na verdade, né, ou nega aprovação do relatório, é referente a relatório final de pesquisa negativo. E aqui foi apresentado um positivo, aí fiquei meio que sem saber se foi de fato um relatório positivo ou se foi um relatório negativo. Ou se foi um erro da ANM, como a gente já viu em outros casos que ela publicou esses eventos, esses despachos de forma incorreta. E aqui a gente ainda não tem também, porque ainda não tinha protocolo digital para saber o despacho e tudo mais. Aqui ficou bem complicado esse processo, mas continuando, teve o recurso protocolizado e aqui já consegue saber do que se trata, que foi que eu entendo que é a questão desse prazo que foi negado, né? E aí protocolizaram recurso, mas assim, não sabemos o que deu desse recurso. Aí teve um auto de infração de multa, e esse já dá para entender o que é, que foi referente ao comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, que não foi feito no prazo. Aí alegou, usou uma justificativa, que assim, eu não concordei, né? Deu uma de João sem braço aqui para ver se colava, e a ANM logo cortou também. Então, se vocês tiverem interesse, tem aqui a defesa que ele utilizou para se livrar da multa do comunicado do início de trabalho de pesquisa. Basicamente, ele usou o argumento de que ele não tinha autorização do superficiário, não sei o quê. Ele não considerou esse prazo de 60 dias após a publicação do edital, porque ele não tinha autorização para entrar na área. Mas, na sequência, ele apresentou uma guia de utilização, né? Um requerimento de guia de utilização logo quando saiu a vara de pesquisa. Então, meio contraditório. Também ele apresentou essa defesa fora do prazo. Então, tudo isso a ANM alega.
em contrapartida, por isso que ela não aceitou a defesa dele. Gente, é uma coisa tão simples apresentar um comunicado de início de trabalho de pesquisa que não vale a pena pagar essa multa de R$ 800. Entendam, início de trabalho de pesquisa não é só trabalho de campo. E o que está previsto aqui no Código de Mineração em relação à judicialização de áreas é quando, de fato, você tem um processo judicial correndo e aí você apresenta, inclusive, uma cópia ou comunica à ANM sobre essa dificuldade de entrar na superfície. E daí, quando você conseguir autorização judicial, e você também protocola o comunicado de fato de início de trabalho de pesquisa após essa questão de avaliação de danos e rendas. E para completar, assim, não dá para dizer que o titular não entra na área que ele apresentou o relatório final de pesquisa positivo. Como que ele conseguiu? Foi fora da área, assim, foi, enfim, ficou muito confuso, né? E daí é que a ANM não aceitou essa defesa dele. Então, o que que eu tenho para falar desse processo minerário? Ele ainda está ativo, porque, assim, tem essa questão do recurso protocolizado em relação a essa prorrogação de prazo negada. Eu não sei se foi em relação à prorrogação de prazo que foi negada, que apresentaram recurso, ou foi em relação a esse relatório de pesquisa não aprovado. Às vezes é os dois. Que aí, como o titular apresentou aqui, olha, vejam as datas, gente. Geralmente a exigência são 60 dias. Aqui a gente até consegue saber. Ó. Aqui a última exigência que foi publicada foi de 60 dias para esse titular. Já havia ocorrido aqui a vistoria. Cadê a vistoria? O relatório final de pesquisa, eu vi que tinha uma vistoria. Aqui, ó, pagamento de débito de vistoria. Então, teve uma vistoria na área e logo depois da vistoria, logo depois, assim, demorou um pouco, mas veio a exigência, e possivelmente em consequência dessa vistoria do relatório final de pesquisa. E o titular fez o quê? Ele solicitou prorrogação dessa exigência. Só que ele solicitou prorrogação e, de novo, nunca apareceu, né? Nunca mais respondeu nada para a ANM. Então, a gente solicita prorrogação, mais 60 dias, que a gente já considera e já responde também. Nesse caso aqui, penso que eles ficaram aguardando a ANM dar essa prorrogação para eles, como ela fez aqui em 2016. Mas eu já falei para vocês não caírem nessa cilada. Se pedir prorrogação, vai e responde logo, não fique esperando a ANM analisar. Entendo que talvez tenha sido um dos motivos para sair esse evento aqui de não publicação, de não aprovação do relatório final, mas de novo, tem que analisar todo o processo para saber. E como tem essa defesa apresentada, esse recurso autorizado, esse foi feito dentro do prazo, dentro dos 10 dias, após a negação aqui, a não aprovação do relatório, tem que aguardar a ANM se manifestar sobre esse recurso. Então, assim, esse processo ainda está ativo, não quer dizer que ele está regular, não quer dizer que ele está correto. Tem que aguardar as próximas tramitações da ANM, principalmente relacionadas desse recurso. Mas, assim, tem grande chance desse processo ir parar em disponibilidade se esse recurso não for aprovado. Mas o titular ainda pode solicitar que a diretoria, colegiada, analise e tudo mais. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora é do Instagram, que eu nem abri meu Instagram aqui. Eu vou abrir e já volto a compartilhar a tela aqui. Vou dar uma pausa. Não vai ter compartilhamento dos stories do Instagram, porque eu simplesmente não consegui carregar aqui no computador. Não sei o que aconteceu, tá dando erro. Mas eu tô aqui já com o processo, que é o processo 1. Depois, se vocês tiverem interesse, olhem lá. Eu só tô aqui no celular. Para ver as perguntas, principalmente, que eu faço, e eu esqueço, obviamente, das perguntas que eu fiz, então tem que dar uma revisada. Esse processo aqui eu tirei do Diário Oficial da União de hoje mesmo, e com o intuito de revisar com vocês essa questão de aprovação de relatório final de pesquisa, com redução diária. No caso desse processo específico, que é de Santa Catarina, ele foi até, tudo aconteceu muito rápido nesse processo. Eles apresentaram o relatório final de pesquisa em setembro de 2023, e daí, na sequência, já protocolizaram também a redução diária, e a aprovação já veio agora, hoje, né? Agora, dia 18 do 1 de 2024. Quando sai essa publicação de aprovação, o próximo passo é a gente requerer a lavra, na forma do requerimento de lavra, apresentar o plano de aproveitamento econômico, o plano de fechamento de mina, todos os documentos previstos no Código de Mineração. Só que o que acontece? Eu fiz uma pergunta: qual a próxima obrigação que o titular deve cumprir desse processo?
pagar a taxa anual por hectare, enviar a ETPEM, apresentar o requerimento de lavra. Olhem que curioso. O vencimento desse processo minerário foi 1º do 10, desse alvará de pesquisa, 1º do 10 de 2023. O titular apresentou o relatório final de pesquisa um pouco antes, finalzinho de setembro ali. Então, 2023 ele ainda estava com o alvará de pesquisa vigente. Primeira obrigação dele, antes mesmo de requerer a lavra, é apresentar a DPEM. Então, ele vai ter que apresentar a DPEM ainda em 2024, referente aos investimentos de pesquisa feitos em 2023. Agora, gente, talvez o próprio sistema da ANM ainda não atualizou essas áreas com prorrogação automática. Eu acredito que agora já devo ter atualizado, porque já está aqui no Cadastro Mineiro. Mas ano passado eu ainda não estava, eu não cheguei a checar essa questão da DPEM, vou até olhar, e daí eu falo para vocês se já está atualizado ou não, por conta dessas prorrogações automáticas das resoluções do Covid. Mas aqui seria, via de regra, como ele estava com a alvará de pesquisa dele vigente, ele teria que apresentar a DPEM também. Eu acho que eu fiz uma outra pergunta, fiz. Esse processo possui pendências de cumprimento de obrigações, sim ou não? E aqui a gente vai analisar o processo como um todo. Teve a publicação do alvará de pesquisa, e a gente já vê aqui, ó, uma falha que não teve comunicado início do trabalho de pesquisa. E para esse caso aqui ainda não teve aplicação de multa. O processo anterior que eu estava mostrando teve, né, aplicação de multa e esse não. E daí, assim, essa foi a única que eu identifiquei, que a ANM ainda não identificou isso, né, não aplicou a multa, justamente, possivelmente, na verdade não, aqui isso foi 2020, então ainda não estava vigente a resolução 122, então já poderiam aplicar multa e ao auto de infração por não comunicado do início do trabalho de pesquisa, depois aplicar a multa lá ainda com aqueles valores fixos que a gente conhecia. E também, que mais que a que eu vi aqui, que teve um comunicado de ocorrência de outra substância mineral também. Então, além de argila que está aqui descrita, possivelmente possivelmente não, eles apresentaram o relatório final de pesquisa para outra substância. Então, essas foram as perguntas do processo 1. Lembrando que nesse prazo de um ano, então até 18/1 de 2025, o titular ou ele apresenta o requerimento de lavra, ou ele pode solicitar a prorrogação desse requerimento de lavra por prazo igual, por até um ano, se essa prorrogação for muito bem justificada também. Ele consegue fazer isso. É possível, tem previsão legal para isso. E o outro processo, que é esse processo 2 aqui, já falei em outros casos, em outras análises, sobre oneração de direitos minerários, essa questão de penhora. Mas nunca é demais. Essa aqui eu achei interessante, porque quem está pedindo é o próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil, acho que eu acho não, é para poder ter os pagamentos do titular do direito minerário, fez a penhora do direito minerário. Nesse caso aqui, teria que entender melhor e tudo mais, o que aconteceu, se foi assim, já foi uma questão de empréstimo que esse titular fez para bancar a pesquisa mineral, o desenvolvimento da lavra e tudo mais, ou se era uma dívida mesmo da empresa CNPJ que não tem nada a ver, e aí eles viram que tinha, o Banco do Brasil levantou e viu que tinha o direito minerário e penhorou. Nesse caso, eu fiz uma pergunta aqui, o que o titular do direito minerário ele não pode fazer quando tem essa oneração do direito minerário. Ele não pode extrair minério, ele não pode vender minério, ele não pode negociar o direito minerário, ele não pode pesquisar a área. Então, aqui meio óbvio, mas não custa lembrar. Aqui, quando está em penhora, a gente não consegue fazer transferência de direitos minerais. Então, não adianta, não consegue fazer cessão, não parcial, nem total, não consegue fazer transferência via corporação, fusão, cisão, nada disso. Tem que esperar resolver essas questões aqui da penhora, se um dia for resolver, né? E aí sim faz a transferência de direito minerário. Porque agora, esse direito minerário é da empresa, CMGM Mineração, e também do Banco do Brasil, porque se a CMGM não pagar a dívida que ela tem com o banco vai se apropriar desse direito minerário. E só analisando aqui, é um processo bem extenso, mas aqui já é uma fase avançada de processo, já está na fase de requerimento de lavra. Mas está na fase de requerimento de lavra e aqui a gente já percebe algumas coisas. Tem um pedido de reconsideração, teve defesa protocolizada. Isso aqui eu não cheguei a entrar em detalhes, não, porque aqui ó, teve aprovação do relatório
anual de lavra e... Anual de lavra. Gente, a cabeça. Relatório final de pesquisa foi aprovado com redução de área. E aqui eles apresentaram requerimento de lavra dentro do prazo, efetivamente. Teve uma defesa protocolizada aqui. Eu não entendi o que foi essa defesa. Teria que pulsar melhor o processo aqui para ver. Mas talvez alguma coisa lá de trás, mas se for muito de trás, daí já tinha perdido o prazo de defesa. Como é 2020, dá para estudar melhor esse processo minerário, não sei, mas aqui a ideia não era estudar essas questões de defesa, pedido de reconsideração, nada disso. Era só focar mesmo na questão da oneração de áreas. E eu tinha separado outros processos para vocês, mas acabei não abrindo aqui, mas era mais um no sentido de. Fechei, realmente. No sentido de prorrogação de registro de licença, que eu estava até trabalhando hoje com uma demanda do cliente que estava muito parecido com a situação desse processo que foi publicado hoje, o indeferimento da prorrogação do registro de licença. O que acontece? Quando a gente faz uma prorrogação do pedido de licença, a gente tem que apresentar o quê? Tem que apresentar o pagamento dos emolumentos, o comprovante de pagamento da taxa e também aquele documento que está vinculado ao vencimento do registro de licença. Geralmente é a licença municipal, mas pode ser também a autorização superficial. Então, o caso que eu vi hoje, que foi indeferido, o que aconteceu? O titular, ele apresentou tempestivamente o pedido de prorrogação, pagou o emolumento, apresentou a licença municipal específica, só que ele esqueceu da autorização do superficiário, que estava justamente vencendo. Quando ele entrou com o pedido de prorrogação, não estava vencendo, mas é a responsabilidade do titular apresentar isso no decorrer do pedido de prorrogação, se ainda não tivesse sido analisado pela ANM, que entende que a prorrogação fica automática desde que os documentos estejam vigentes, mas nesse caso dele não tinha vencido o prazo do superficiário, e ele poderia apresentar isso até 30 dias depois do vencimento, mas ele não apresentou. E aí veio o indeferimento da ANM em relação a isso veio hoje. Claro que cabe defesa e tudo mais, aí ele pode apresentar, mas assim, entendo que não tem muito o que fazer nesse caso, ele acaba perdendo a área por bobagem, até porque ele tinha os documentos e vai ser elegível a disponibilidade. Então, o caso que eu estava trabalhando hoje é parecido, mas é parecido no sentido da licença específica. O titular fez o pedido de prorrogação, apresentou a licença específica, era um processo de 2018, assim, esse pedido de prorrogação foi 2018. E aí, a licença específica tinha validade até 2020. Então, o titular poderia, passados 30 dias, tinha até 30 dias de vigência dessa licença específica, apresentar de novo a licença específica e continuava lavrando, desde que ele tivesse a licença ambiental também, gente. Não esqueça da licença de operação. Só que ele não apresentou. Ele foi apresentar outro pedido de prorrogação agora, finalzinho de 2023, que não vai ter mais. Já passou, era para ter feito em 2020. 3 anos depois, a ANM não considera mais. E foi pior nesse caso dele. A ANM fez vistoria na área, ela viu que eles ainda estavam extraindo sem título, sem licença ambiental, sem licença municipal, sem nada. E ainda estavam declarando no relatório anual de lavra que eles estavam extraindo desde 2020. Então, teve produção no RAL ano base 2020, ano base 2021 e ano base 2022. Ou seja, o titular estava criando provas contra ele mesmo. Então, para mim, nesse caso, foi muito assim, descaso mesmo, no sentido de, ou desconhecimento, não descaso, mas desconhecimento dessa questão de que é responsabilidade do titular ficar atualizando esses documentos para a ANM no caso de pedido de prorrogação, ainda mais pedido de prorrogação não analisados ainda. Tome muitíssimo cuidado com isso, esse tipo de coisa que não é para a gente falhar em fazer a manutenção desses documentos, em correr atrás também de deixar eles atualizados na ANM. Eu sempre falo com vocês, licença ambiental também sempre apresentem para a ANM pedido de prorrogação e tudo mais, para não caírem numa vistoria ou até numa análise de RAW e perceberem que vocês não têm nem pedido de prorrogação da licença mais. A licença venceu, não tem pedido de prorrogação, não tem licença de operação nova, nada disso. Então, tomem muitíssimo cuidado com isso. Mas esses lembretes aqui que eu queria ter mostrado o processo, mas lembrei mais ou menos como é que aconteceu a situação, para caso vocês se deparem com esse tipo de coisa. Infelizmente, isso é muito difícil a gente conseguir defender isso.
porque está previsto lá na portaria 155 de 2026. 2026, meu Deus, de 2016. Desculpa, estou assim, meus neurônios estão cansados. Está previsto na portaria 155 de 2016, no artigo 183, 182, e no 184 também reforça. Então, a gente tem que apresentar, é responsabilidade do titular, apresentar esses documentos. Aguardo vocês com mais sugestões de análise de processos funerários e a gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá!